Lições que podemos tirar de uma milagrosa vitória do rei Acabe sobre os sírios. Em 1 Reis, no capítulo 20, nós encontramos essa história. O rei Acabe estava acabando com Israel. Casou-se com a Jezabel, que resolveu matar todos os adoradores de Deus e principalmente os profetas do Senhor. Implantou o culto a Baal, levou o marido a obedecer aos demônios, aos profetas que ela sustentava, e foi um estrago. Deus castigou o povo e o povo de Israel estava tão arrasado que não tinha condições de sustentar a mínima guerra com quem quer que seja. Mas aí aparecem os sírios. O Ben-Hadad foi um rei relativamente importante na Síria, juntou todo o seu exército e havia com ele 32 reis e muitos cavalos e carros, um exército invejável, grande, e partiu para cima de Israel. E o Acabe não tinha mais nada que fazer senão se render, não tinha a mínima condição de lutar. Mas acontece que um profeta de Deus apareceu e o animou a enfrentar em guerra o rei da Síria. O rei da Síria estava tão confiante que, ao meio-dia, se deu a uma bebedeira, comer e beber com os outros reis, uma festa. 32 reis, mais ele, mais o Ben-Hadad, estavam ali comendo e bebendo, se encharcando de bebida alcoólica, e eles estavam se deliciando. A ideia de uma guerra, para eles, ficou meio difusa. Eles tinham tanta certeza da vitória, eram tantos soldados que eles ajuntaram, que eles reuniram, que eles não tinham a mínima dúvida. A guerra seria uma brincadeira para eles, e resolveram já comemorar com antecipação aquela grande vitória. Não seria uma grande, porque Israel já não era tão grande assim, mas resolveram comemorar bebendo, e se encharcaram de bebida, ficaram bêbados, e aí a direção de Deus foi muito clara: o rei Acabe, parta para a guerra. Mas quem vai começar? Os moços das províncias. E assim o rei Acabe obedeceu. Interessante, o rei Acabe obedeceu à direção de Deus, e então mandou os jovens, 232 jovens, era um grupo pequeno, que foi em fila para encontrar o rei Ben-Hadad. O rei Ben-Hadad olhou, alguém disse: estão vindo aí uns moços, uns jovens aí. Então ele disse: vamos ver o que isso dá. Se eles vierem para a guerra, não matem não, peguem vivos. Mas se eles vierem em paz, também peguem vivos e tragam aqui. Vamos ver o que nós fazemos com eles. Bom, ele deu ordem para não guerrear contra os jovens. Aí os jovens vieram, e quando chegaram começaram a matar, e atrás deles vieram os soldados de Israel, 7.000. O exército da Síria devia ter 100 a 200 mil homens. Israel juntou, quando muito, 7.000. Era impossível uma guerra daquelas. Um exército despreparado, como era de Israel, desmotivado, partir para uma guerra daquelas. Pois é, os jovens foram à frente, saíram matando, criou uma confusão no exército da Síria, e eles resolveram fugir. Daqui a pouco vem os 7.000 de Israel que saíram matando. Foi uma grande vitória. E o versículo 21, 1 Reis 20 e 21. Saiu o rei de Israel e destroçou os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Olha que coisa impressionante. Aquele exército que nem podia ser chamado de exército, de tão pequeno que era, fez um grande estrago naquele imenso exército sírio. Foi um milagre de Deus. Mas
não parou por aí. Um profeta se chegou ao rei e disse: ó rei de Israel, rei Acabe, vai ser forte, considera e vê o que hás de fazer, porque daqui a 1 ano subirá o rei da Síria de novo contra ti. Bem, o rei da Síria foi pensar, realmente nós estávamos bêbados lá na guerra e os reis só sabem fazer isso. Vamos fazer o seguinte, não vamos mais para a guerra com reis, não. Nós vamos com capitães, com militares para lutar. Então, vamos fazer isso. E organizou um outro grande exército e tem mais. O Deus deles é o Deus das montanhas e por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas agora vamos lutar em planície e aí nós vamos vencer. E organizou, dali a 1 ano, aquela outra investida contra Israel e o profeta, interessante, vários profetas mencionados. Era a época do profeta Elias, do Micaías, mas aqui aparentemente foi outro profeta ainda que disse: ó rei, não tenha medo não, parta para cima deles. Israel só conseguiu juntar 2 pequenos bandos, como 2 rebanhos de cabras, era um número pequeno, e partiu para uma guerra contra um exército numeroso dos sírios. De novo, Deus deu outra vitória milagrosa, e a história não parou por aí. O rei Acabe não mudou, não se consertou, não se voltou para Deus. A primeira vitória podia ter algumas explicações, mas 2 vitórias da mesma maneira, milagrosamente, só Deus poderia garantir, e Deus fez isso. Deus é Deus de poder e glória, Ele pode fazer isto. A um pequeno exército desmotivado, despreparado, gente que não estava com Deus, o Senhor ainda poderia dar uma grande vitória àquele pequeno exército. E deu não só uma, mas 2 grandes vitórias, milagrosas vitórias. Deus pode fazer qualquer coisa na nossa vida, curas milagrosas, milagres maravilhosos. Não desanime na sua fé, ouse evangelizar, ouse orar pelas pessoas, nações, causas, ouse crer que Deus ouve a sua oração e faz milagres acontecerem. Aprenda, milagres Deus pode fazer em qualquer lugar, em qualquer situação. Ele é Deus de milagres, mas aprenda que os milagres precisam ser acompanhados de ensinamento. O rei Acabe viu aqueles milagres e isso não adiantou nada para ele. Ele continuou sendo o mesmo rei Acabe, pusilânime aos olhos de Deus. E as pessoas, em geral, não vão mudar, mas você creia. Deus está com você, Ele é o Deus de milagres, se necessários, eles acontecerão, milagres acontecerão e você tem que crer nisso. Ouse evangelizar, ir para a guerra espiritual, ganhar pessoas, enfrentar lutas, dificuldades, enfermidades, ouse pela fé, Deus está com você.